Olá, amigos da missão. Estamos aqui hoje mais um podcast, Amicast. E hoje estou aqui com uma convidada muito especial, alguém que eu conheço já há muitos anos e alguém que mora assim, tem um espaço bem reservado no meu coração, que é minha irmã, Keila Benfica. E é um prazer estar aqui hoje com você aqui, Keila, e pedir você para se apresentar. Porque eu falar de você é muito fácil, né? Então, quero que você se apresente, quem é a Keila. E o nosso tema hoje continua sendo o mesmo, que é os desafios de cumprir o ID. Oi, irmão. Eu disse que eu ia tentar não ser irmã do Jackson aqui hoje, gente. Mas a Keila, ela hoje é uma mulher adulta, mas foi marcada com muitas dores. E sou mãe, casada, esposa do Célio, mãe da Lara, adolescente de 14 anos, e da Isadora, uma criança de 7 anos. Então, assim, de ser mulher, a gente já pensa que os desafios são gigantescos, né? São vários desafios que eu já tive que enfrentar e ainda enfrento até hoje. Quero agradecer pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho, né, a nossa jornada, um pouco, às vezes, como irmã, como parceiro de missão, como ministério. Muito obrigada. Você sabe que, sem bajular, né? Que você sabe que eu te amo muito. Então, vamos tentar aqui não ser irmãos. Vamos. Então, vamos lá. Keila, quero te fazer uma pergunta aqui, assim, bem comum, né? Como começou sua chamada? Como você entendeu esse chamado missionário, esse chamado assim, né? E o que queima o teu coração, né? Eu queria que você falasse para a gente um pouco aí de como começou essa chamada, como você realmente identificou isso. Não é aqui que eu vou, é aqui que é a minha pegada, é aqui que o meu coração queima. É, é difícil falar de chamado sem a gente falar da nossa história, né? Daquilo que constrói a gente, de fato, quem somos. E a minha chamada, acredito que começou desde a infância, vendo meus pais, né? Pai pastor, mãe pastora, missionária. Na época dela não tinha, né? Esse reconhecimento, mas minha mãe, posso dizer que ela foi uma grande pastora e talvez sem uma ordenação, mas foi uma mulher que toda a vida cuidou, né? Cuidou de 9 filhos, mais os vizinhos, filhos do vizinho, os filhos da igreja, e isso foi muito inspirador. Mas quando que eu começo a entender que, além de filha de pastor, eu também tinha um chamado espiritual, né? Um chamado ministerial, um olhar para outras vidas. Quando eu comecei também a sofrer com isso na minha história, quando eu comecei a passar por certas circunstâncias na minha vida em que Deus permitiu que eu andasse por caminhos que me causassem muitas feridas e em algum momento eu me vi na condição de poder, claro, né? Assim, resumindo a história, de ajudar outras pessoas. Então, acho que foi esse o momento que eu entendi assim, eu tenho um chamado para cuidar. Quando eu entendi que, como ser humano, todos nós precisamos de cuidados. Basicamente, resumindo isso, assim. Em Aí a poucas gente, em palavras. poucas palavras, em muitas palavras, eu vim de uma infância muito escassa e aos 12 anos, né, falar assim, uma linha de tempo, então já tinha muita curiosidade, né, de adolescente, que é uma fase muito comum, né? Hoje eu sou mãe de adolescente, eu vejo muito isso, mas era muita curiosidade, e uma vontade de pertencer ao outro mundo. Porque uma infância muito escassa na minha situação, né? Menina, irmã de 5 irmãs e de 3 homens. Então, assim, era ruim saber que as amigas tinham era cogitadas e eu não, né? Foi aí que começou, né? O chamado ele começou de uma forma, vamos dizer, invertida. Por quê? Porque foi Deus permitindo eu passar por situações, né, para que Ele restaurasse a minha vida e eu entendesse. Então, assim, como filha de pastor, a expectativa de pai e de mãe é que a gente nunca desviasse.
Mas aos 12 anos eu já tinha um impulso de, vamos dizer, de morte muito intenso. Então, eu não tinha uma expectativa de vida para viver até 20 anos. Então, a minha expectativa era de morrer, que eu era uma adolescente muito infeliz. E era muito, vamos dizer assim, na época eu era aquela adolescente bonita, corpão. Então, Satanás ele achou uma brecha para começar ali e destruir a minha vida nisso. Então, eu comecei a namorar, né? Comecei uma vida de namoro muito cedo. Obviamente, trouxe algumas responsabilidades espirituais, muitas feridas na minha vida que, de uma certa forma, contribuiu para que Deus me colocasse hoje onde Ele me colocou, que é de cuidar, de acolher também outras mulheres que estão nesse lugar. E principalmente adolescentes também, que eu acho que foi quando começou toda a minha história. Envolvi com traficantes, envolvi no tráfico. Espera aí. Então, você entende que a sua chamada partiu dos 12 anos, quando você teve, vamos dizer assim, uma busca por uma vida melhor, coisas melhores, acabou se desviando, buscando isso em lugares errados e aí até envolver com traficante. Mas com traficante se envolveu com quantos anos? Então, é meio um paradoxo, né? A minha chamada começou com uma busca inversa ao evangelho. Porque as pessoas elas tendem a entender que filho de pastor nascem pastores, nascem cristãos e seguem a vida. Então, quando alguém, ele infelizmente seria muito bom, né, se de fato não houvesse esse desvio, né, de caráter, de ministério, de fé, mas hoje eu vejo que Deus ele permitiu muitas coisas acontecerem para que eu entendesse, né, o meu lugar na igreja, o meu lugar no reino, o meu lugar também na sociedade. Então, aos 14 anos, eu comecei a namorar, né? Namorei um traficante e, infelizmente, eu fui meio que obrigada a assistir o assassinato dele de camarote, né? Então, assim, esse foi o primeiro impacto, né, na minha vida de desastroso, que foi algo que me marcou muito. E ali, assistindo tudo aquilo, depois de um tempo, eu caí na realidade que realmente não era aquilo que eu tinha que ter para a minha vida, não era aquilo que eu queria. Mas eu já estava também bem imersa, né, nessa ilusão, nesse sentimento que as amizades trazem, né, para a gente. A gente pertence àquele lugar, e aí, quando você acha que você pertence a alguns lugares, é difícil até mesmo de você sair. Então, assim, aos 14 anos, eu passo a entender que eu não queria mais viver daquela forma, eu não queria conviver e nem me relacionar com pessoas que tivessem, né, experiência no tráfico, que tivesse alguma vida, vamos dizer aí, libertinosa, né, de libertinagem e uma vida promíscua, mas, ao mesmo tempo, eu também não me via numa condição de sair dessa vida, né, de envolver com outras pessoas, de tentar trilhar um outro caminho, mesmo sabendo qual que era o correto. Entendi. E, Keila, e depois disso aí, como foi sua convenção, né? Vamos pegar esse gancho aqui, desse início de sua história, né? De vida, como pessoa, entendimento, ali já entendendo ali quem você é, como muito precoce, mas mulher, dentro da adolescência. E como foi sua convenção mesmo, seu encontro com Cristo? E a partir daí você entendeu a sua chamada. E depois eu quero que você fala qual é a sua chamada, para que propósito você tem de vida hoje e como você aplica isso hoje. Eu, aproximadamente ali, quando eu tinha uns 16 para 17 anos, assim, Deus é que atrai a gente, né? Então, não era a Keila ali em busca por si só. Mas eu comecei a sentir, né, a necessidade de voltar para os caminhos do Senhor, né? De entender ali, uma busca por um propósito. E eu lembro que, na época, eu conheci, né, a Jocum, ouvi falar da Jocum, e eu me apaixonei, assim,
querendo entrar na Jocum. Mas a igreja que eu congregava, né, meu pai, ele não tinha tanto essa visão missionária, embora foi, vamos dizer assim, um grande apóstolo ao vir. Você acredita que eu também quis entrar na Jocum? Acredito, acho que era o sonho de todos os que assim, queima, né, por ir atrás de pessoas, por ter pessoas ao redor para cuidar. E quando eu quis entrar na Jocum, eu fui numa conferência lá, em Contagem, acho que é uma das sedes deles aqui em Minas Gerais. Fui em Contagem e era na época da guerra do Iraque. E eles queriam enviar 35 missionários para o Iraque, e praticamente para morrer. Durante os conflitos do Iraque e Afeganistão, aquela confusão ali no Oriente Médio. E eu lembro que eu quis muito, 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 muito. E eu lembro que no dia 80 missionários levantaram a mão para ir. Eu falei, eu quero morrer também por causa do evangelho. E não foi. E não Não, levantou a mão. não, eu levantei, mas não podia. Só quem estava fazendo ETED ou quem já estava. É só missionários mesmo, treinados ali pela Jocum, que poderia ter ido. Poderia ir. Isso. Esse foi, assim, né, um dos desafios que, na época, né, lógico, tem um preço, né, a pagar para estar ali fazendo missão, né? Porque ninguém faz missão, a gente não é herdeiro, não nascemos ricos, mas ninguém faz missão sem nenhum recurso. E a minha vontade era entrar no Jocum, ir para a África, ir para, né, para todos esses lugares aí fora, para tentar ajudar de alguma forma, assim, meio que sem saber o que de fato ia fazer. Eu queria ir para cuidar de pessoas, mas eu comecei a entender também ali no ministério, né, que pai tinha, o pai foi pastor durante muitos anos, que eu poderia também contribuir. Então, assim, por um bom período eu acompanhei meu pai. Ele abriu igreja em alguns lugares, na região de Santa Luzia, e um lugar que eu ia muito com ele era em Jabuticatubas. E em Jabuticatubas, a gente fazia muita visita ali, né, de evangelismos, e visitando casa a casa. E nessa época, né, queimava muito nos corações o evangelismo porta a porta, né? Então, assim, a gente entrava em muitas casas e eu via muito sofrimento. E cada vez que eu entrava numa casa, eu me sentia muito impactada com. Principalmente, gente, é lógico que eu vou falar principalmente pelo fato de ser mulher, né? Então, eu via muitas mulheres também em sofrimento. Às vezes nos relacionamentos, passando necessidades, numa simplicidade, sabe? Falta de conhecimento, de entendimento, de muitas crenças ali que limitavam elas a sair daquele estado ali, né? De uma pobreza muito, assim, intensa, e uma pobreza que eu digo espiritual. Então, assim, quando eu entrava nessas casas, meu coração queimava muito mais, sabe? Querendo que eu, de alguma forma, eu fizesse algo que pudesse contribuir. E eu, sim, pela misericórdia do Senhor, eu consegui acompanhar meu pai nessa trajetória dele, até, né, o findar da vida dele. E eu percebi que ali foi, assim, o primeiro despertar. Foi um start. Um start ali. De missão, assim, sabe? De cuidado, de acolher pessoas, de querer estar com pessoas. Aí depois veio uma outra fase na minha vida, que, assim, foi o segundo marco maior, que eu acho que Deus, ele veio, assim, consolidar aquilo que ele tinha para mim. É isso, assim. E qual foi esse outro marco maior? Após a morte do meu pai, um tempo depois, eu tive uma queda, assim, espiritual. E eu não entendia o porquê dessa queda, né? Porque eu entendia que eu não estava firme no meu pai. E eu fiquei 10 anos afastada dos caminhos do Senhor. E, obviamente, né, eu tive como que eu posso dizer? Eu vivi literalmente a experiência que a Bíblia fala, né? O espírito, ele saiu, deixou a casa vazia. Quando ele viu que estava vazia, ele voltou com uma quantidade, acho que tinha muito mais que 7 demônios ali. E aí eu passei a vivenciar, né, uma situação pior do que eu era antes, na adolescência. Então, eu envolvi em outros relacionamentos e minha vida sempre foi muito marcada nessa área. Envolvi com droga, envolvi
com prostituição. E assim, foi um declínio muito grande. E só que dentro de mim sempre ficava a pergunta, né? O que eu estou fazendo nesse lugar? E eu lembro de muitas vezes estar ali, bêbada, fumando e orando. O meu espírito dentro de mim orava, falava, Senhor, me lembra onde foi que eu caí. Porque a minha tristeza maior era não entender onde que tinha sido a minha queda. Eu sabia que ali não era o meu lugar. Eu sabia que o que Deus tinha para mim, mas eu não entendia por que eu estava ali naquele lugar, como se diz, no chão. E eu sempre orava isso dentro de mim. E eu lembro que um dia eu falei, Deus, me ajuda, onde foi que eu caí? E, assim, né, como um insight veio no meu espírito, o texto de Apocalipse, né? Lembra de onde caístes? E aí eu comecei a perceber que talvez foi orgulho que me derrubou, né? Por um bom tempo eu comecei a pensar, nossa, hoje eu tenho certeza que eu já sou de Deus, eu pertenço a Deus, e aí está tudo bem, e a gente, né, dá aquela estagnada que agora eu sou salva e eu estou indo para o céu, e estava tudo bem. O apóstolo Paulo, ele fala, o apóstolo Paulo ele vai dizer para a gente, aquele que pensa que está de pé, cuida para que não caia, né? E você disse que seu estágio ficou pior do que o primeiro. A Bíblia também fala isso, que o segundo estágio do homem ele é pior. Você falando assim, vem muita memória dos trabalhos de rua que a gente faz no MDJ, café na praça, barbearia de rua. Como eu encontro tantos pastores, missionários, como eu encontro ministros de louvores. Eu lembro de um rapaz que eu tentei ajudar ele muitas vezes. Ele tocou com Ana Paula Valadão, ele tocou com Thales Roberto, tocou com David Tiquila. Ele me mostrou os vídeos dele no YouTube e ele não tinha força para sair daquele lugar. E de uma família nobre, de uma família abastada financeira, ele não conseguia sair deste lugar de vício, porque é realmente muito difícil. E você lembrou também de Apocalipse, né? Lembre onde caíste e volte às práticas do primeiro amor. Sabe, querido, o que eu entendo nisso? Que muitas vezes a gente cai porque a gente deixa de praticar práticas básicas e elementares do primeiro amor. Então, para a gente, como cristão, a gente só deixa de fazer, mas para Deus é queda. Então, muitas coisas que nós... Porque às vezes a gente acha que está crescendo, acho isso interessante, até dentro do contexto que nós estamos falando, que muitas pessoas falam assim, mas por que você faz café na praça até hoje? Vai fazer 20 anos que eu trabalho com o pessoal de rua. Por que você faz isso? É uma prática de amor. Né? Na verdade, eu sempre falo, eu não vou lá mais levar comida para morador de rua. No começo até era um morador de rua, um mendigo. Eu vou lá levar comida para Jesus. Eu vou levar um cobertor para Jesus. É o Jesus que está na rua que está com frio. Porque naquele grande dia vai dizer, ô Jackson, valeu, obrigado. Eu estava morrendo de frio lá na rua, lá e você levou um cobertor. Eu estava morrendo de fome, você levou uma comida. Então a gente faz isso para Jesus e por Jesus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, muitas vezes, nós caímos e andamos caídos, porque nós deixamos de praticar. Às vezes, para nós, é só parei de fazer, mas para Deus é queda. É por isso que ele fala, lembra onde caíste e volte à prática do primeiro amor. Então, continua aí. E como foi esse resgate de Jesus para a sua vida? E foi exatamente isso. E aí, quando Deus me trouxe, que eu caí, de repente, por soberba, por orgulho, por achar que está salva, já não precisa mais de amá-lo como deve ser, entender que sem a graça dele a gente não é nada, a gente não passa de dizer assim, uma porcaria mesmo, né? Sem Deus, somos escórias da sociedade, da humanidade. E quando eu entendi isso, eu percebi que a minha vida estava num buraco muito, 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 muito profundo. E que para eu sair desse buraco, era somente a mão de Deus. Então, hoje, né, quando você fala de ir à rua, levar um pão, você vê Jesus. Hoje, quando eu vejo uma mulher, né, na situação que eu passei,
de um casamento, né? Meu primeiro casamento, um casamento totalmente abusivo, né? Abuso psicológico, não tinha agressão física, porque primeiramente Deus e, né? O estado que eu vivia de loucura ia dar morte, assim. Mas era um relacionamento muito abusivo, né? Muitas traições, muitas dores. E hoje, quando eu olho para uma mulher nessa situação, eu não vejo uma mulher, eu vejo, acho, como Jesus olhou ali para a mulher samaritana, sabe? Eu acho que foi assim, o marco da minha vida foi entender que o orgulho de achar que somos capazes de caminhar sozinhas, né? De achar que somos capazes de dominar os nossos impulsos, capazes de achar que, opa, eu superei essa fase e está tudo bem. Hoje eu vejo que não. Hoje eu vejo que se todos os dias a gente não tiver um encontro com Cristo, se todos os dias a gente não tiver ali, né, buscando água no poço para ter esse encontro com quem dá água para beber, né, e não ter mais sede, a gente não sai desse lugar de mulher samaritana. Nós, como as mulheres, vamos estar sempre envolvidas em muitos amores, né? Ter muitos maridos, vamos dizer assim, né? O que quando eu digo ter muitos maridos, assim, de uma forma análoga, né, ao casamento, de ter muitas paixões mesmo, né? Algo que nos prende em cadeias emocionais, que que não permite a gente, como mulher, caminhar. E quando eu vejo, né, mulheres da situação, seja na rua, ou seja como, né, comunidade terapêutica, é, ou vindo mesmo, né, a mim, em alguns atendimentos até, eu acabo assim pensando, meu Deus, era a Keila antigamente. Então, falando em comunidade terapêutica, Keila, nós trabalhamos junto na Radassa, né? Comunidade terapêutica Radassa, e você fez parte de toda a diretoria. Enquanto tem um testemunho aí dentro desse contexto missionário, um testemunho de alguma daquelas meninas ali que passou ali com a gente ali, eu sei que tem várias que estão bem, graças a Deus, a gente tem acompanhado, inclusive Erlane é uma que sempre liga, todo mês manda mensagem agradecendo. E se nenhuma daquelas mulheres ali tivesse recuperada, e só a Erlane tivesse recuperado, que foram outras e várias, já valia a pena todo aquele trabalho, todo aquele sofrimento que nós tivemos ali, todas aquelas dificuldades que nós enfrentamos. Mas eu gostaria que você falasse daquele tempo ali, como missionária, como gestora da Casa de Recuperação, como terapeuta. Conta pra gente um testemunho ali. Oi? Psicóloga, pastora, foi tudo ali. Nós somos tudo ali, né? Tudo ali. Radassa, para mim, foi um marco, vamos dizer, no chamado. Quando eu vim para o Radassa, foi algo assim apaixonante. Eu costumo dizer que era como se eu entendesse que era ali o meu lugar de fato. Foram vários, a gente tem, né, vários testemunhos. E você citou, né, o da Irlane, a gente cita nome aqui porque a gente tem essa permissão Liberdade dela, dela né? para Ela falar. sempre não pode falar, não tem problema. E assim, Erlane foi um marco na nossa, né, no nosso ministério assim como um todo, porque igual você falou, se hoje a gente soubesse só dela, né, regenerada, já valeria tudo, né? E seria possível fazer tudo novamente, porque ela tem uma história de vida muito forte. Mas o Radassa, ele foi um marco muito grande, porque foi assim, é como se eu tivesse num hospital, né, em tempo integral, porque foi isso que a gente viveu, né? A gente estava de fato em um hospital espiritual e emocional, e que eram muitas mulheres sofridas. E a marca de todas elas, assim, 99%, gente, é a mesma. Começa na fase, né, da adolescência, da infância ali, a infância, adolescência, vem a juventude todas geralmente marcadas pelo sentimento, né, de amor e ódio, né, marcada pela prostituição, marcada pela dor do abandono, que começa muitas das vezes na família e depois vem de relacionamentos. E
no Radassa, foi, assim, extraordinário a gente poder viver isso ali, porque foi onde eu também despertei o interesse de fazer psicologia. Enquanto a gente cuidava, né, era a Adri, eu em tempo integral, a Adri em tempo integral, né, a gente revezava. Vocês duas grávidas, né? Você A esperando. gestação da Isadora foi toda ali dentro lá. do Radassa. E a Adriana E a Adri com a Estela. Estela. Eu lembro que a Adri estava grávida, a Estela já há uns 4, 5 meses. Eu cheguei e falei, ai, também estou grávida. E ela ficou, oh! Eu penso, nossa, é um desafio. Assim, foi um desafio muito grande. Mas, em momento algum, a gravidez foi problema. Em momento algum, a gravidez era um desafio ali, pessoal, mas era algo muito gostoso de fazer. Mesmo a gente estando grávida, mesmo estando toda inchada, íamos lá, mesmo correndo riscos, né, de algumas que ficavam bravas, porque estar dentro de uma comunidade terapêutica é como tomar o pirulito da mão de uma criança. De uma criança que você sabe que ela tem diabetes, não pode comer doce, mas ela quer o pirulito. E o que essa criança vai fazer? Ela vai espernear. E o que a gente faz o tempo todo dentro de uma comunidade terapêutica é isso. E um grande desafio das comunidades terapêuticas é você oferecer vida para quem quer morrer. Exatamente. Não quer viver mais. Exatamente. É você dizer, olha, tem vida. E a pessoa enxergar assim, não, eu quero a morte. Vamos viver. Não, eu quero morrer. Viver para quê? Qual que é o sentido de viver? E você conseguir, sabe, mostrar para a pessoa que ainda há um sentido para viver, isso não tem preço. Né? Isso, acho que assim, é somente com a graça mesmo de Deus e entender, né, que somos totalmente dependentes dele. E na casa de recuperação, a gente fazia alguns trabalhos, né, de roda, grupo de apoio, roda de conversa, roda de conversa e tal. E eu lembro assim, uma coisa que me marcou muito foi uma roda de conversa que a gente fez um dia de tarde lá, e eu lancei um tema para essa roda para a gente falar de perdão. Mas nesse dia, eu não quis falar de perdoar alguém que nos ofendeu. Nesse dia, a proposta era falar de perdão que eu precisava liberar para mim mesma. De coisas que eu tinha me machucado, de coisas que eu tinha permitido que acontecesse comigo e que eu não conseguia me perdoar. Porque o que a gente mais vê é falar assim, não, eu não tenho raiva de ninguém, eu já perdoei fulano. E tem muitas histórias, às vezes, de abuso, né? Além do abuso, né, de estrupos dentro de uma casa de recuperação, que a gente ouve muito, e a pessoa diz assim, não, hoje eu já não odeio mais o fulano de tal, né? Eu não odeio mais o abusador, eu entendi que eu preciso perdoá-lo. E aí, naquele dia, eu falei, tá, então, o que está ainda, que corrente é essa que ainda que prende essa pessoa? Onde que ela está presa? Ela está presa na ausência do perdão dela mesma. E aí, nesse dia, né, quando cada uma falava ali de algo que ela reconhecia que tinha errado, e é claro, eu comecei por mim mesma, né? Tinha coisas que eu identifiquei em mim que eu precisava perdoar também, mesmo estando caminhando. E houve um grito ali naquela tarde, sabe? Alguém confessou, né, um abandono infantil, né, de uma criança que ela tinha tido, e aí ela não perdoava, ela não se perdoava por isso. E ela, ao confessar essa história dela ali naquela roda, eu lembro que ela deu um grito e eu falava assim, vamos tenta falar que você se perdoe. E ela tentava falar ali, e aí, de repente, ela começou a chorar e gritar e caiu ali na quadra onde a gente estava chorando e falando. Deixa eu ver se eu entendi, para quem está nos assistindo também entender. Essa pessoa, ela foi abusada quando ela foi criança, ou uma criança dela foi abusada por alguém que ela, de certa forma... Não. Essa pessoa, ela foi obrigada a abandonar o próprio filho quando nasceu. Então, ela não se perdoava disso, né? Ela estava em situação de rua e para ela era muito difícil encarar essa verdade. Né? Então, por ela estar em condição de rua, ela abandonou um filho. Então, a dor dela era por ter abandonado o filho.
Isso. A dor dela era por ter abandonado esse filho na rua. Ela Por causa dos vícios. por causa dos vícios. Ela não aceitava o fato dela ter feito isso, mesmo sabendo que ela não tinha condições, então ela não se perdoava. Para ela era muito difícil ela receber essa segunda chance na vida, né? Saber que a vida dela poderia mudar e mesmo ela sabendo que a criança já tinha sido acolhida por alguém que ela conhecesse, né, por um familiar, mas ela não se permitia ter essa oportunidade de transformação, de uma segunda chance, porque no entendimento dela, uma mãe não faz isso. E quando ela confessa aquilo ali, quando ela expõe, né, algo que prendia ela, naquela tarde eu falei, hoje eu acho que houve cura. E assim, realmente a notícia que a gente tem é de que ela está bem, né? A notícia é que a vida dela foi transformada. Então, houve uma mágica? Não. Mas, às vezes, confissões, né? De coisas que nos prendem, de doenças, feridas que nós mesmos permitimos que fosse criada em nós, né? E tempos que a gente permitiu viver presa nessa ofensa de não se perdoar, ela pode ser quebrada, ela pode ser curada e pode ser uma porta, uma ponte para uma vida nova. E nas ruas eu percebo que há muito isso, né? São pessoas que muitas das vezes elas perdoaram os ofensores, elas já perdoaram ali os abusadores, elas já perdoaram a mãe que abandonou, ela perdoou o pai que talvez que feriu, ela perdoou todo mundo, menos ela. E aí é impossível caminhar sem esse perdão. Mas como que hoje eu entendo que é necessário esse perdão? Porque um dia eu também tive nesse lugar de ter que me perdoar. E isso entra também essa questão de reconhecer onde eu caí, né? Porque quando eu entendo, gente, que eu não sou capaz de me perdoar e quando eu me coloco nessa condição, tipo assim, eu não mereço ser feliz porque eu permiti isso, é uma forma de se orgulhar, sabe? De quem a gente é. Poxa, eu não devia ter feito tal coisa e eu acabei fazendo e essa coisa me deixa aqui nesse lugar. Então, eu desmerecer a graça de Deus na minha vida. Sim. Né? Então, é uma forma de se orgulhar, eu achar que eu tenho o papel de ser o tempo todo perfeita. O orgulho tem várias faces, né? Exatamente. As várias faces. E uma das faces do orgulho acaba sendo bastante orgulho mesmo. A pessoa acaba sendo bastante orgulhosa. É ela achar que ela era tão boa que ela não deveria ter feito coisa errada. E às vezes ela acha que foi tão ruim que ela fez que ela não merece perdão. Também é orgulho. É um orgulho. É orgulho. É um tipo de orgulho, é exatamente isso. Acho que o orgulho ele tem diversas faces. E um dos desafios hoje, né, para a gente como missionários, como às vezes pastores, psicólogos até, né, tô em formação, é tentar fazer com que a pessoa veja do ponto de vista que a gente está enxergando, né? Tentar mostrar para ela, falar, olha, esse lugar que você está é um lugar de crítico, Sim. né? E só que você está criticando a sua própria vida. E a Bíblia é muito clara também em dizer que o reino dividido ele não subsiste. Sim. E às vezes a gente acha que o reino dividido é eu ter uma opinião divergente de quem caminha comigo, né? Talvez ali do marido. E isso vai acontecer o tempo todo, não somos iguais, não é verdade? Agora, às vezes eu dividindo o meu próprio reino, o meu próprio governo. Um lado meu quer viver, um lado meu quer morrer, um lado diz que perdoou todo mundo, mas um lado não foi capaz nem de se perdoar. E aí, se eu não sou capaz de me perdoar, será que eu fui capaz de perdoar alguém que me feriu? É verdade. Boa pergunta. Né? Se eu não consigo me perdoar, como é que eu vou ser capaz de perdoar alguém que me Se a feriu? forma de amar verdadeiro é amar o próximo como eu amo a mim mesmo, como eu posso amar alguém se eu não me amo? Como posso perdoar alguém se eu não me perdoo? Não me perdoo. Então, assim, Boa reflexão. acho que esse é um grande desafio hoje, sabe? Como igreja, como pastores, como missionários, em tentar fazer o que Cristo fez ali, ó, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. A gente está numa geração, né, que as pessoas elas estão muito em busca somente do prazer, né, do destaque social. Geração hedonista. Exatamente. Então, assim, esse destaque social me põe num lugar de que eu preciso ser perfeita o tempo todo. E eu entender que eu preciso ser perfeita o tempo todo
Se eu errar, eu não consigo me perdoar. Então, é impossível eu te perdoar. É impossível eu cumprir um chamado, é impossível eu cumprir o ID de uma forma genuína se em mim não existe perdão. Aí a gente vai cair lá no texto de Coríntios, né? 1 Coríntios 13, que vai dizer: eu poderia colocar fogo na minha roupa se em mim não tivesse amor. Nada ia adiantar. Só um sino que tine. É como um sino vazio que faz um barulho enorme, né? Diz às pessoas: Deus pode mudar, Deus pode transformar, mas está preso ali na ofensa, né? Está preso na sua própria história. E a gente entender isso também como um desafio hoje para fazer missão. Nessa geração em que o que vale a pena é o que aparece e não o que está por dentro da pessoa. É verdade. Ok, Keila, fazer mais uma pergunta aqui para você aqui. E dentro da sua missão, né? Hoje você é casado, 2 filhas. Como a sua família te apoia? Como a sua família vê isso? Há alguma dificuldade dentro da família ou a família? Porque lá em casa, a gente estava falando no podcast que eu fui convidado a participar, a minha família, né? Tanto o Adriano quanto os meninos, eles são missionários. Então, eu tenho total liberdade, total apoio para estar fazendo aquilo que Deus me chamou. E você, como é? O meu desafio, como eu falei aqui no começo, acho que o desafio da mulher ele é um pouco mais intenso, vamos dizer assim. Todo mundo tem, né, seus desafios, mas eu acho que quando uma mulher ela entende o chamado dela, talvez até primeiro do que o cônjuge, o desafio dela é maior. Vamos lá para... Você não acha que, talvez dentro de um relacionamento, dentro de um casamento, pode ter chamados distintos e não precisa ser igual? Porque, por exemplo, eu vejo isso acontecer muito. Às vezes o próprio chamado do marido, ou talvez o próprio chamado da esposa, é apoiar, só de não impedir já é um apoio muito grande, já está participando ali do chamado. Eu tenho essa liberdade com a Adriana, no começo do ministério, eu não tinha problema em viajar, eu não tinha problema, não tenho problema. Em viajar não tenho problema em sair de madrugada de casa, pegar o carro e ir para qualquer lugar, de fazer qualquer coisa para ajudar alguém, para ouvir um grito de socorro, porque um dos maiores apoios que a Adriana me dá não é só de ir, é de me enviar também. Então, você não acha também que isso pode ocorrer dentro do apoio familiar? Sim. Inclusive, quando eu estava dizendo que, né, assim, é um desafio para a mulher, às vezes, entender o chamado dela antes do homem, porque o meu marido ele me apoia muito, claro, né? E impossível ter ficado dentro de uma casa de recuperação sem o apoio dele. Impossível eu estar fazendo hoje, né, terminando o curso de psicologia, sem o apoio dele. É impossível sair num domingo de manhã ou para fazer um curso de capelania, como a gente, né, faz, sem o apoio dele. Mas eu digo que assim, que para a mulher às vezes é desafiador porque tem todo um contexto, né, social em volta de que a mulher, para ela sair de casa para fazer alguma coisa, ela tem que dar conta de toda a casa, ela tem que dar conta já antes de sair para fazer o ministério, tem que ter tido ela dar conta da comida, da da bebida das crianças, do banho das crianças, das roupas, da casa, de tudo. E se a gente for olhar como mulher, e aí eu quero falar isso aqui, né, até mesmo para todas as mulheres, que a gente não vai dar conta de fato de abraçar tudo. E isso é um desafio, né? Entender o que é prioridade na vida, o que é essencial e o que é importante. Porque o chamado ele é essencial. Sabe? Eu não consigo ser feliz sem o meu chamado. Eu lembro que, né, de algumas vezes, meu marido, querido, amado, sério, eu só chegava rindo, contando, e ele falava assim, você não pode sair que você volta com esse sorrisinho no rosto. E é verdade, por quê? Porque eu estou fazendo aquilo que eu amo. Mas
dentro de casa também tem ali aquele chamado. Então, a mulher ela está sempre ali dividida, né? Em ser mãe, em ser esposa, em ser mulher, e tá também em busca dos próprios sonhos, dessa autorrealização também que compõe ela e que é importante. Então, assim, o chamado dele, com certeza, é diferente, né? O chamado, até porque não tem como, né? A gente, um completa o outro. No relacionamento, né? A Adri te completa e no meu, o Celim é quem vai me completar, né? Temos chamados diferentes, mas um chamado que um completa o outro. Deus ele vai estar sempre unindo propósitos, né? Então, no meu chamado, ele também tem um propósito. E concordo plenamente com você, né? Sem o apoio, não seria nada disso seria, né, teria sido possível. E de muitas vezes assim, né, o apoio financeiro também, né, que por muito tempo, assim, tempo integral, os trabalhos são voluntários, né? E eu não trabalhava na época do Radassa, também não, então assim, vivia em tempo integral. Então, tinha gasolina, gasto de gasolina, ficava com o carro para baixo para cima, levava a menina no hospital, né? Menina que eu digo, as meninas da Casa de Recuperação, Sim. né? Então, assim, tinha todo um gasto. E, de fato, ele nunca falava assim, onde você está gastando isso, né? Quantas vezes eu coloquei moradores, né? Pessoas em situações de rua, homens dentro do carro para levar, de repente, para a casa de recuperação, voltando de um café na praça, né? Ele ali todo sujo, da rua mesmo, sentado dentro do carro, e nunca houve uma importância. Essa questão do apoio financeiro, ela é tão importante que no começo do meu ministério, eu tive total apoio da Adriana, porque eu abri a empresa, não foi para frente. E a Adriana trabalhava na Oi de falar mentira para os outros, né? Não que ela queria, mas era o script dela. Tinha que falar mentira. Aliás, essas telefonias, essas empresas de telefone, tudo fala mentira pra gente. E eu brinco que o meu ministério ele começou ali, né? Na porta de um prostíbulo com o dinheiro da Adriana. Então, eu sempre resumo isso. Como começou o seu ministério, Jacques? Com a minha esposa me dando dinheiro para mim ir para a zona na sexta-feira à noite. Que é literalmente, eu ia para a porta do prostíbulo com a oferta da Adriana que ela me dava. Então, muitas vezes eu queria fazer ali um lanche, um trabalho ali, levar ali para os moradores de rua, para evangelizar ali na porta dos prostíbulos ali. Eu não tinha recurso. E ela tirava ali do pouco que ela ganhava e me sustentava ali no início da missão. Então, continua aí. Queria dar só esse acréscimo aqui. É isso, não tem como a gente começar, né, uma obra sem nenhum recurso. E eu lembro que eu queria, assim, ser voluntária, né? Eu queria um trabalho que a compensação fosse unicamente, exclusivamente, poder falar assim, poxa, eu estou contribuindo na vida de alguém. E esse ainda continua sendo o meu desejo, apesar de, né, da gente ter que trabalhar e da gente ter que, né, custear a nossa própria vida, né, os nossos próprios sonhos, mas acho que o maior recurso que talvez assim seja desafiador na vida de uma mulher é entender que, dentro desse contexto social que a gente vive, de que a mulher ela precisa, né, ter o seu próprio dinheiro, que ela precisa se desenvolver socialmente, né, ela precisa competir, ela entender que muitas vezes Deus vai permitir que ela também não trabalhe, que ela vai depender de alguém para sustentar ela ali, né, no chamado dela. E isso para a gente hoje, né, eu digo assim, é um desafio para a mulher dessa geração. Para a mulher, antigamente, era muito comum ela depender. E para a gente hoje não. Hoje isso também entra como desafio, né, que eu digo, para a mulher é mais desafiador por isso. Por quê? Porque eu não vim configurada com essa cabeça, vamos dizer, de mulherzinha, né? Tipo, de depender do marido, de ter que prestar ali uma satisfação. Então, assim, Deus ele veio me ensinando isso, né? Ele veio me moldando nisso. Então, ter que pegar duas crianças, né, e ir para uma casa de recuperação, uma na barriga, outra na mão, depois uma no colo, beber conforto no banco da frente, e vamos ali, vamos no hospital, fica na casa de alguém. Então, assim, isso foram coisas que eu tive que quebrar, né, de alguns conceitos e preconceitos ali da minha história,
E entender que valeu a pena e vale a pena todo, né, todo esse trabalho, né, que algumas pessoas dizem, mas isso é um estresse. Gente, se falar que não tiver estresse também, né, não estaríamos sendo Faz hipócritas. parte da aventura. Faz parte da aventura, Na verdade, não é exatamente. estresse, na verdade, é uma dose de adrenalina. Isso, e põe adrenalina nisso, né? Só quem vive é que sabe. Então, assim, foi um tempo assim, muito desafiador. E, né, essa questão do chamado, para resumir, quando a gente precisou fechar o Radassa, e aí eu entendi que foi um tempo que Deus também, um outro tempo que Deus estava trazendo na minha vida, que era um tempo de me preparar para um outro momento de um cuidado específico, né? Que aí foi quando eu comecei a formação em psicologia. Falei, poxa, peraí, agora é um tempo que as meninas estavam demandando mais atenção, né? Não, eu não estava conseguindo ali mais Você sair. forma quando, Keila? Eu formo o primeiro semestre do ano que vem. Então já dá pra gente pensar no Radassa 2. Misericórdia, Radassa 2. Radar segundo tempo, segundo round. Mas é isso, assim. Aí eu comecei, né, essa formação, entendendo que isso veio agregar também no chamado. E dentro desse contexto, já pensou em desistir? Já pensei em desistir diversas vezes. Já chorei muito. Pensei em desistir. A primeira experiência que eu tive no Radassa foi, né, a nossa primeira acolhida. Ela, né, assim, a gente cuida, né, aquele impacto de você cuidar, de você gera um amor, de você ter ali, levar dentro de sua casa, se for possível, você põe para morar junto com você, né? Ela trocava Isadora, olhava Isadora, e aí, de repente, a gente vê que, nossa, a pessoa não vai conseguir se salvar, a pessoa não quer de fato uma ajuda, né, para sair daquele lugar. E quando você percebe que você não consegue salvar ninguém, você quer desistir. Eu tive essa experiência, posso falar aqui com o Marco Antônio. Eu e a Adriana também nós apaixonamos por ele, porque foi um dos moradores de rua que a gente também levou dentro de casa, cuidou. E eu lembro que a primeira vez que eu tirei da casa de recuperação, que eu levei no banco, ele pegou um dinheiro, e eu falei com ele, você quer almoçar o quê, Marco Antônio? Ele, frango com quiabo. Aí, Iangu. Aí eu liguei para Adriano, faz um frango com quiabo, Iangu, vou passar com o Marco Antônio pra gente almoçar. Eu lembro que eu entrei no supermercado para comprar uma Coca-Cola. Quando eu voltei pro carro, cadê o Marco Antônio? Sumiu o Marco Antônio. Desapareceu. E depois nós encontramos ele como? Baleado, né? Tentaram matar ele, com 2 tiros na cabeça, com bala no corpo, todo lesionado. Aí pegamos ele, cuidamos dele de novo. Aí eu entendi que até o dia que o Espírito Santo falou comigo, você não muda ninguém. Uns plantam, outros regram, e quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Aí, desde então, eu acredito que todo o esforço que a gente faz, ele é aproveitado 100%. Sim. 100% por quê? Porque eu estou plantando. Alguns eu estou regando. Alguns a gente está colhendo e a gente não sabe. Então, pensamos em desistir também lá no começo. Ah, não vale a pena. E é isso que as pessoas acreditam, que não vale a pena tentar cuidar de ninguém, de ajudar ninguém. Mas vale a pena. Eu lembro também, Keila, que uma vez, acho que até foi o Marco Antônio. Uma das vezes que ele foi embora, ele pegou a mochilinha, pôs nas costas, levantou o nariz assim, saiu andando assim. Falou, não estou indo embora, estou indo agora e você não me segura. E eu quis tanto ver que cara bem. Bem, E, e eu lembro que ele saiu andando assim, e eu pensei assim, falei com a turma assim, tinha mais uns 30 homens, e eu preocupado com como estava indo embora. É porque realmente a gente aprende a amá-los. E a gente aprende a acreditar, coisas que nem eles acreditam. E aí eu lembro que eu disse assim, tá vendo isso aí? É orgulho, ó. Isso é ingratidão. E ele foi indo embora assim, no trilho assim do sítio. Aí eu falei, ingratidão. Eu lembro que o Espírito Santo falou, como nós estamos conversando aqui hoje, o Espírito Santo falou comigo assim, ele está sendo ingrato com você? É você que cuida dele? É você que sustenta essa casa? É você que gerou todos eles? É você que é dono da vida deles? Então, ele está sendo ingrato, é com você e não comigo. Eu falei, caraca, ele não me deve nada. não foi E não. também foi outra libertação que eu tive.
Então, eu sempre falo com as pessoas. Esse dia eu fui pregar numa igreja, cheguei lá, encontrei lá um amigo e a esposa dele, pastores, e ele veio todo... Eu falei, rapaz, você não me deve nada. Você não me deve nada. Então, é muito interessante isso. A gente ter esse entendimento, ter esse discernimento. Então, você pensou em desistir aí. Eu queria fazer uma outra pergunta aqui também para você. Dentro desse contexto financeiro da missão, como você lidar aí com a escassez? É, eu tive a sorte de estar ancorada na Missão Mania de Jesus, né? Então, assim, a missão, o desafio sempre foi o maior da missão. Então, eu sempre fui participante da Missão Mania de Jesus, que tem os desafios financeiros, mas a minha pele, né, vamos dizer assim, não sofria tanto com isso. Mas hoje eu percebo que, além do recurso, né, que é desafiador na vida de todo mundo, e Deus, ele sempre proveu, sabe? Eu nunca, vamos dizer assim, nunca foi pesado a gasolina. Quando eu não tinha, ela aparecia, né? Recebi oferta. Esses deslocamentos, a gente sabe que tem gente que fala assim, poxa, eu não tenho um real no bolso. Mas Deus usa pessoas e faz a oferta. E aí você tem a gasolina para ir, aí você sai de casa sem o pão. Aí chegou ali o pão, você leva o pão para casa, né? As crianças crescem como se fosse no deserto. As roupas não crescem no corpo, mas a roupa aparece também. Já me vesti muito bem com roupas que, assim, nossa, apareceu, tinha uma festa para ir, pronto. Alguém foi lá e me deu a roupa. E aí eu vou lá, renovo o guarda-roupa, tiro um bocado quando penso que não, o guarda-roupa está cheio de novo. E nem todas são compradas. Deus cuida, né? Deus cuida. Eu lembro, assim, eu tenho muito testemunho, né? Eu lembro, assim, de detalhe. Eu lembro uma vez que eu sentei numa cadeira, não como essa chique do podcast, né? Da RBL, mas eu sentei numa cadeira e a cadeira quase caiu. Eu peguei essa cadeira e joguei ela lá no quintal, para acabar de quebrar. Aí Adriano, ó, tá nervosinho. Aquele tom irônico, eu falei, não, é porque eu vou acabar de quebrar ela antes que ela me quebre. E quando eu acabei de dizer isso para ela, o telefone tocou. Era um amigo. Falou, Jackson, eu tenho aqui uma cadeira de escritório que eu não vou usar mais. E aí vou desfazer dela. Pensei em dar para você. Assim, no mesmo instante. Eu lembro também que um dia, Adriano falou assim comigo assim, são coisas assim, são muitas, mas essas são coisas básicas, né? Ele falou assim, ó, Jackson, tem que comprar uma tábua de carne aqui para casa. Tá sem tábua de carne. E a gente estava saindo para ir para uma visita. Nós chegamos lá, cumprimentamos o casal. A primeira coisa que são amigos, muitos amigos, não vou falar o nome, mas a esposa dele veio no amigo aqui e falou assim: Ô Jackson, estou com 2 tábuas de vida aqui, de carne. Qual delas você quer? Olha, Não foi usado. Então, assim, esse desafio, acho que talvez o maior desafio que a gente tem não é tanto do recurso, é crer que Deus é o dono da missão. acho que é entender a dependência, né? É, Entender que é 100% dependente. dependente do Senhor. Não existe, acho que é isso, o maior desafio, ele é interno mesmo, sabe? É de cada um entender que eu não estou no controle da minha própria vida mais. Quem controla e quem governa é Deus. É verdade. Não, que nós estamos aqui encerrando nosso tempo. Ai, já. Já. Eu queria aqui, né, as palavras finais aqui. Como você pode deixar uma palavra para nós aí, como integrar fé e saúde emocional na missão? Ó, eu acho que a gente tem que usar os dois olhos, né? Ter os dois olhares. Jesus, ele caminhava com esses dois olhares. Ele enxergava demônio e ele enxergava também a dor da alma de cada pessoa. Ele, quando era demônio, ele dizia: são perdoados seus pecados. E quando era dor, a sua fé te salvou. Então, eu acho que é preciso ter fé para se curar. E é preciso ter coragem para se perdoar, para que o pecado seja perdoado. Então, eu acho que hoje eu vejo que é impossível a pessoa ela caminhar
descentralizando a vida dela, né? Porque as pessoas, elas dividem a vida. Ah, não, meu problema é espiritual, sem dizer que ele tem um problema emocional. O demônio sai com a oração, sai com o jejum, mas o trauma não sai. O descontrole emocional não sai, né? O desequilíbrio emocional não sai. Então, hoje, né, como psicólogo em formação, eu vejo que o ministério do ID, ele precisa hoje estar complementando ali com esse olhar que Cristo, né? Filipenses vai dizer que age em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo. E qual que era o sentimento que houve em Cristo? Ter a pessoa por inteiro. Às vezes a gente quer ter a pessoa... Ah, não, se a questão é o vício, então a gente quer que a pessoa seja liberta do vício e essa libertação do vício transforme toda a vida dela. Sem entender que o vício foi uma consequência de toda a vida dela. Então, você está tentando resolver a consequência, né? E entender que a gente, de fato, não resolve nada. Quem resolve é Deus, é uma vida ali. Então, como que eu vejo hoje, né? A fé linkada à saúde emocional. É você olhar para o ser humano como um ser íntegro, no sentido de ser inteiro. De entender que ele tem pilares na vida que precisa ser ajustado, né? O emocional, o espiritual e o físico. Quando a gente passar a caminhar, entender que o ID ele pode abranger né, abarcar todos esses pilares, eu acho que vamos ter igrejas mais saudáveis, vamos ter missionários mais saudáveis, entender também que os missionários também precisam de ter esse olhar para ele, né? Os pastores precisam de também se ver nesse lugar, de se precisar, se preciso for, né, ter terapia. Porque dentro de uma comunidade terapêutica, por exemplo, a gente não trabalha só a questão da desintoxicação. Sim. Né? A gente trabalha... Uma reconstrução familiar. Né? Familiar, sabe? A gente tenta ali trazer técnicas, trazer oficinas, trazer bate-papos que olha para toda essa casa, né, da pessoa. Olha a pessoa como uma casa. Olha, esse cômodo tem um furo, então vamos, né, tampar esse furo. Ah, isso aqui precisa de ser ajustado, essa porta está aberta. Então, assim, a gente olha como um todo. E fazer missão, acho que você precisa olhar o todo. E não só, não, eu tenho fé que Deus vai salvar. Tenha fé, mas tenha também ferramentas, né? Tenha fé, mas tenha também a convicção de que só a sua fé, só a sua oração não vai curar a pessoa de um trauma que ela viveu e que mantém ela presa ali naquela situação. Muito bom. Qual conselho você dá para quem sente o chamado, tem medo? Qual conselho você dá para quem quer começar um trabalho missionário, seja em qualquer área, seja qual área que for, e se sente desencorajado, está com medo? Em poucos minutos, nosso tempo está acabando. Eu vou dar um conselho, principalmente para as mulheres. Entenda que Jesus, ele tem um carinho especial com você, mulher. Eu acho, e sinto-se na liberdade de dizer isso, que eu senti esse amor de Deus comigo, sabe? Esse carinho especial. Então, não olhar para a circunstância em si. Tenta discernir o tempo como se fosse numa metodologia espiritual, sabe? Assim, dizer assim, hoje se o missionário ele olhar o hoje, ele não faz nada. Mas olhar sempre para o propósito. Então, assim, mulher, né, que, por exemplo, hoje eu tenho um chamado em mim, mas hoje eu estou gestante, por exemplo, que é um desafio na vida de uma mulher. O meu marido, ele não tem a mesma fé que eu, não entende, não apoia, né, diferente. Então, assim, entenda o que você pode fazer hoje, dentro do seu chamado, que resolver outras questões é com Deus, né? Que a Bíblia diz que o querer vem do Senhor e efetuar dele também. Então, se eu quero, se você quer, aí de quem que veio efetuar? De Deus. Então, mas dentro da circunstância que eu estou vivendo, o que eu posso fazer para contribuir no meu chamado? Muito Nem bom. sempre vai ser você estar lá no campo, né? Às vezes você vai sustentar com dinheiro um missionário, como muitas vezes eu já fiz, né? Não podia, por exemplo, eu não pude ir
para a Jocum um dia, mas eu já, por algum tempo, já mandava, né, todo mês oferta para um missionário da Jocum. Então, eu estava na Jocum. Eu não poderia ir a certos lugares. Então, assim, a gente manda oferta. Você está participando. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Você está orando. Ah, mas eu estou me capacitando. Então, assim, o tempo todo você pode estar fazendo algo que tem a ver com o seu chamado. Orando, se capacitando, né? Se desenvolvendo, contribuindo e, quando Deus permitir, indo. Keila, quero te agradecer. Eu que agradeço. Obrigado aí pela oportunidade de abrir o coração com a gente. Muito bom. E eu quero deixar um recado para você aí, que está nos assistindo, que assistiu até aqui. Dá um like aí, curte, compartilha esse vídeo para pessoas que você acha que vai precisar de ouvir o que foi falado aqui. Deus te abençoe. Até o próximo AmiCast.